Olá, audiência do Afronte Jornalismo das Gentes. O Brasis Adentro de hoje, ele se dá a partir do Laboratório de Geografia, Território, Meio Ambiente e Conflito, aqui da Universidade Estadual de Londrina. E o tema, é um tema super atual, que está sendo discutido muito nesse momento, sobretudo nas redes sociais, mas também nos jornais, nos blogs de crítica e assim por diante, que envolvem as enchentes, na realidade, as enchentes no Vale do Itajaí, as barragens de contenção, sobretudo a barragem norte em José Boatê, e o impacto delas, além da população regional, evidentemente, sobre a população Choclen-Laclanhau, em José Boatê. Então, o que nós vamos discutir hoje, Como não posso nesse momento estar no Vale do Itajaí, mas era importante, por conta de vários anos da minha vida dedicados aos estudos sobre as enchentes no Vale do Itajaí, que começaram na UDESC, em Florianópolis, em 93, mais ou menos, na minha iniciação científica, estudando principalmente a barragem norte, em José Boatê, onde eu vivi quase 10 anos da minha vida durante o processo de construção. E acabou virando minha iniciação científica no curso de Geografia e depois o meu mestrado na UEM em Maringá e, por fim, mais da metade do meu doutorado em São Paulo sobre as enchentes nesse vale. E falar do Vale do Itajaí, das enchentes, das barragens, envolve pensar o próprio desenvolvimento regional, ou seja, a partir da colonização e aquilo que a região do Vale do Itajaí representa para Santa Catarina, e não só para Santa Catarina, mas também para o Brasil. Então, falamos hoje do desenvolvimento regional a partir da exigência de obras para a mitigação das enchentes urbanas que ocorrem na região de Blumenau e especificamente em Blumenau desde 1850. São 173 anos oficiais da fundação de Blumenau, que foi fundada no dia 2 de setembro de 1850. E nesse período nós tivemos 89 enchentes em Blumenau, que dá uma média de 1,9 enchentes por ano. Ou seja, podemos dizer que o Vale do Itajaí e principalmente Blumenau convive com 2 enchentes a cada 2 anos, o Vale do Itajaí convive com uma enchente. Isso quando o rio Itajaí, no município de Blumenau, ele ultrapassa 8,5 metros de altura, ou seja, ele começa a extravasar da sua calha. Mas nesse período de 173 anos de Blumenau, nós tivemos 10 enchentes que ultrapassaram os 13 metros. E 13 metros realmente já são enchentes de calamidade, as quais a população vem vivendo há muitos anos, o que daria uma média de uma enchente catastrófica, a cada 17 anos. Isso sem comentar as enxurradas, os deslizamentos e uma série de outros problemas socioambientais aos quais convive a população blumenauense. Então, se formos pensar em menos de 200 anos de Blumenau,
uma enchente a cada 2 anos, realmente as enchentes, né, são recorrentes no município. E só em 2023 agora, nós tivemos, no dia 5 de maio, o rio alcançando quase 9 metros, no dia 9 ele passou de 10 metros, e no dia 12 ele chegou quase a 11 metros, e nesse momento ele teve um certo recuar das suas águas, né? Mas há que se considerar que a bacia está impregnada de água, né, de águas, até porque vem chovendo há bastante tempo. Uma das marcas mais fortes, né, das enchentes nesses anos na bacia do Itajaí é a de 1983. Mas antes de começar de 83 para chegar em 2023 e falar de 40 anos, né, da grande enchente de 83 para o que estamos vivendo hoje, que ainda não é uma grande enchente, porque o rio não ultrapassou os 13 metros, nós temos que pensar os 3 séculos aos quais Blumenau e a bacia do Itajaí passou por uma ocupação, além da ocupação dos povos originários indígenas, né, dessa região. Então temos que levar em conta que no século XIX, já a partir da metade dele, né, nós temos o iniciar de uma exploração da natureza e de um convívio socioambiental e de uma reorganização, podemos dizer assim, cultural, a partir da chegada de imigrantes, sobretudo alemães, em Blumenau, Itajaí e Amônia, né? Hoje Ibirama, naquele momento lá no século XIX. Então, é uma época de organização, mas é muito interessante, porque em 1852, portanto 2 anos a partir da fundação, não é, oficial de Blumenau, por Dr. Hermann Blumenau e os primeiros casais imigrantes, 2 anos depois da fundação, Blumenau conviveu com uma enchente de 16,3 metros. Em 1855, 13,3 metros. O que quer dizer que logo no início da colonização, quando havia pouquíssimas famílias, né, eles já passaram a conviver e perderam provavelmente, né, a lavoura, os animais de criação e as casas bem simples ainda que estavam vivendo, para a força das águas do rio Itajaí. Era uma chance de voltar, de ir embora e achar um outro lugar para a colonização, mas isso não aconteceu, né? Teimosamente, Blumenau está ali desde 1850, assim como vários outros municípios do Vale do Itajaí. E no século XX, a região vai conviver com uma grande urbanização e também com a industrialização de Blumenau. E aí amplia-se, né, a exploração da natureza e também ampliam-se as degradações. As degradações ambientais, até porque praticamente toda a colonização do Vale do Itajaí, ela vai se dar à margem dos rios, seja do rio Itajaí a sul, do Itajaí do sul, do oeste, do norte, né, e de outros rios da bacia, né, dessa grande bacia do rio Itajaí, que é uma das mais importantes de Santa Catarina. Daquelas que nascem, desaguam em território catarinense, ela é a mais importante. Nesse processo que envolve o século XX, né, de profunda exploração da natureza, do Vale do Itajaí, da industrialização, nós temos, além de Blumenau e Itajaí, que estão na linha de frente do processo de colonização, o surgimento de Gaspar, com importância, de Indaial, de Rio do Sul, já no Alto Vale, né, de Timbó, de Ibirama, de Tuporanga e Itaió, e eu cito essas últimas por conta da construção, evidentemente, das barragens. E passamos o século XX todo convivendo com numerosas enchentes, né, além de enchentes, enxurradas, e alagamentos, outros talvez mais pontuais. E quando chegamos ao século XXI, depois de muitas obras de tentativa de contenção dessas enchentes, que eu vou comentar mais adiante, né, nós temos uma região com mais de 1 milhão de habitantes, não é? A industrialização, a urbanização e a reorganização territorial, ela passa por uma série de mudanças, mas acho que o mais importante é pensar essa bacia do Itajaí profundamente urbanizada e tomada, né, tanto pela agricultura como pela pecuária e também pela industrialização. São mais de 50 municípios e as possibilidades, né, de descontrole das condições ambientais da bacia, sobretudo ligadas às águas, elas se ampliam. À medida que a população cresce, a urbanização cresce e a ocupação desse espaço geográfico cresce, automaticamente ampliam os problemas. E daí surgem novas contenções, porque desde muito tempo Blumenau e a região, mas principalmente Blumenau, a cidade mais importante, buscam por tentativa de controlar essa
bacia. É uma bacia de 15 mil quilômetros quadrados em formato de leque, né? Ela se abre no interior de Santa Catarina e deságua no município de Itajaí, que inclusive tem o nome do próprio rio. Então, nesse momento, né, acompanhando pela mídia, pelas redes sociais, a gente percebe que as pessoas falam como se algo muito trágico, diferente de tudo que ocorreu no passado, estivesse acontecendo, como se fosse tudo algo muito novo. E não é. Na realidade, não chegamos ao nível ainda das enchentes de 1983, porque na realidade de 83 para cá são 40 anos, né? E segue uma dinâmica natural, tanto hidrológica quanto climatológica, ou seja, de uma dinâmica de enchentes que ocorrem a cada 5, 15, 25, 50, 75 e 100 anos, né? A se esperar a enchente de 2083, daí talvez para fazer um grande comparativo com a de 1983, comparada também com aquela de 1883, né? Que se tem, né, dados. E enchente, né? E em Santa Catarina não é algo novo, até porque em 1983, dos 199 municípios que o estado tinha na época, 162 sofreram com a grande enchente de 83. Foi uma marca muito grande. Mas ainda hoje, mais de 80% do território catarinense, os municípios, né, e as sedes urbanas convivem com enchentes urbanas, com inundações, com deslizamentos e coisas desse tipo, fruto da própria ocupação do território. E em 1984, um ano depois da grande enchente de 83, nasce a própria Oktoberfest, que é uma forma de erguer o ânimo e fazer com que a população, ao reconstruir, né, a cidade de Blumenau, também festeje. E 40 anos depois, em 2023, nós temos uma grande celeuma que envolve, né, as enchentes que vêm ocorrendo em toda a bacia, sobretudo Blumenau, Rio do Sul, Taió e assim por diante, com o próprio acontecimento da Oktoberfest, ou seja, a Oktoberfest que nasce em 84, ela é muito bem preparada, sobretudo depois de 2 anos de pandemia, onde as festas populares foram, digamos assim, eliminadas do calendário, né, físico dos seres humanos. Então esperava-se uma grande Oktoberfest agora, 40 anos depois de 83, mas na realidade o subir das águas do Itajaí, né, o fato das 3 grandes barragens estarem no limite do seu armazenamento faz com que realmente haja uma pressão muito grande da burguesia blumenauense e do próprio governo do estado para que se feche as comportas das barragens e que se controle as enchentes. Ou seja, a exemplo de tudo que vem acontecendo nas últimas décadas, e as últimas décadas que eu falo, né, já são quase 100 anos, onde busca-se, a partir da burguesia, dos industriais, dos políticos blumenauenses, desde a escala da vereança até governadores, prefeitos e deputados assim por diante, encontrar uma maneira de controlar a bacia do Itajaí. Sempre vem a mídia quando as águas começam a subir e rompem, evidentemente, o canal do rio, atingindo as várzeas, as planícies, onde de fato estão as cidades, as plantações e assim por diante, né? Tanto que em 1957, depois de uma enchente, o governo federal então cria um grupo de trabalhos a partir do governo da federação para iniciar um grande projeto de controle das enchentes no Vale do Itajaí. Então é algo muito antigo, é de 1957. E em 1955, o governo federal instala a 14ª jurisdição do Departamento Nacional de Obras e Saneamento, antigo DNOS, extinto no governo Collor, né, em Santa Catarina, já para atuar não apenas no Vale do Itajaí, mas também no Vale do Tubarão e outras áreas do estado que sofriam com alagamentos, enchentes e assim por diante. Então é um processo muito grande temporalmente, né? De força política tentando controlar uma bacia, que é uma bacia muito, muito grande no caso da Itajaí e no caso de Santa Catarina, atingindo todo o estado. E lá em 1957 ficou definida a construção de 3 barragens, que na realidade não eram 3, né? Eram 4 barragens, baseadas sobretudo na enchente, né? Dos níveis que a enchente chegou em 1957, foram projetadas as barragens de Ituporanga, de Ibirama na época, hoje do Zeboatê, e a de Taió. Não é? Então, dados de 57, também alguns dados perdidos da enchente
de 1911, que é uma grande marca para Blumenau, já fotografada, e essas imagens devem estar passando para vocês aí. Sobretudo, né, era necessário tentar controlar a fúria dos rios da bacia. O ser humano tentando controlar a natureza, algo que realmente é muito difícil, e vocês conseguem observar pelas imagens. Então, a partir, né, do DNOS, a partir daquele grupo de trabalho de 57, é instituído, né, um grande projeto de controle quase que geral da bacia. A barragem norte, hoje em José Boatê, seria uma barragem para acumular, de retenção de água, para acumular 357 milhões de metros cúbicos de água. Ela custou 90 milhões de dólares e foi construída entre 1976 e 92. Ela levou muito tempo, 16 anos, foi a mais lenta das barragens em construção. A barragem oeste, no município de Taió, de retenção de apenas 10 milhões de metros cúbicos de água, foi iniciada a sua construção em 63 e concluída em 72, custou 10 milhões de dólares à época, e a barragem sul em Tuporanga, que consegue armazenar 85 milhões de metros cúbicos de água, que teve sua construção em 1964, no ano do último golpe militar, né, que tivemos no Brasil, e a conclusão se deu em 75 a um custo de 31 milhões de dólares. Então a gente já vê que o governo da União investiu milhões de dólares para tentar conter os rios da bacia do Itajaí. No projeto inicial ainda estava a barragem do Rio Benedito, com 12 milhões de metros cúbicos de água, que eles acabaram eliminando e fizeram apenas a retificação do Rio Benedito. A barragem do Rio Itajaí Mirim, que iria reter 7 milhões de metros cúbicos, que também foi eliminada a sua possibilidade de construção, e retificaram também o Rio Itajaí Mirim de Brusque até Itajaí. Depois a barragem da subida, entre Apiúna e Ibirama, para 95 milhões de metros cúbicos de água, ela não foi concluída e depois ela virou uma pequena hidrelétrica, não tão pequena assim, naquela porção do Rio Itajaí. E por fim a barragem do Rio Rafael, né, que também seria hidrelétrica e de contenção ao mesmo tempo, que não foi construída, mas iniciaram as obras em 2006 e depois ela foi concluída enquanto uma hidrelétrica já em tempos mais atuais. Então a gente percebe que esses projetos que nascem em 1957, eles literalmente retilinizam os rios, não é? Alargam os rios da bacia e constroem barragens de contenção, mas não dão conta, não é, de controlar a dinâmica natural das águas dessa bacia. Tanto que, em 1983, temos uma das maiores enchentes registradas na bacia do Rio Itajaí e principalmente na cidade de Blumenau, 40 anos depois. É a partir desse processo de construção de obras de engenharia de 1957, exigência da burguesia regional, dos políticos regionais, né, até este momento que a gente teve a pressão do governador do estado, de deputados, de prefeitos do Vale do Itajaí, de empresários que queriam a Oktoberfest 2023, que em 1999 eu acabei, nas minhas pesquisas, construindo um resumo daquilo que acontece no Vale do Itajaí, né, nesse Vale de Águas Revoltas, que eu chamo no livro publicado em 2005, que envolve uma indústria da enchente, ou seja, as enchentes, por incrível que pareça, por mais trágicas que possam ser, elas acabam sendo interessantes, porque ao longo desse período que vai de 1957 até hoje, 2023, nós temos políticos de toda a ordem, não é? Fazendo suas campanhas e usando as enchentes, usando as obras contra as enchentes, as enxurradas, os deslizamentos e assim por diante, dizendo que vão forçar o governo da federação, o governo do estado para fazer obras. Então nós temos uma indústria da enchente desde muitas décadas em Santa Catarina, que é bem diferente da indústria da seca, né, no Nordeste, mas que mostra mais ou menos como funcionam as políticas públicas a partir dos interesses das elites, da burguesia e dos políticos brasileiros. Ou seja, né, a desgraça que seja a seca, a desgraça que sejam as enchentes, enxurradas e assim por diante, ela serve como palanque, elas estão nos palanques políticos. Então, isso é algo que vem de muito tempo. A indústria das enchentes é algo que eu não abro mão de dizer, fruto de todos esses anos de estudos que eu tenho sobre a região. E essas 3 barragens conseguem armazenar 1/3 apenas das águas da bacia, e elas têm um limite, né, de controle sobre a bacia.
Então, um terço das águas, dá mais ou menos 33%, e só José Boité, que é a maior de todas, ela consegue armazenar 16% de todo o volume d'água da bacia hidrográfica do rio Itajaí. Então, são grandes barragens, de fato, foram muito caras, mas elas possuem um limite. Barragem de contenção, de retenção de água, elas ficam permanentemente vazias, elas devem ser minimamente controladas pelo Estado, não é? Averiguadas e, digamos assim, corrigidas pequenas falhas e, sobretudo, feita a manutenção, né? Bianualmente, para que quando chega um período de fortes chuvas, de enchentes que possam ocorrer, elas estejam aptas a funcionar. Então, tanto a de Itaió, quanto a de Tuporanga, quanto a de José Boité, elas possuem um limite, não é? Que nós já falamos aqui, de alguns milhões de metros cúbicos de água. A partir daquilo, elas não dão conta de segurar mais água e elas eliminam, não é? A partir dos seus vertedouros, toda a água excedente. Então, essas barragens, elas servem para enchentes pequenas, possíveis na bacia, assim como para enchentes de porte médio, que gerariam inundações, digamos, medianas na bacia, sobretudo na região de Blumenau, que já está na parte bem plana, né, onde as águas do rio Itajaí, elas são muito mais lentas na direção do Oceano Atlântico. Então, não são barragens para conter enchentes seculares ou enchentes de 40, 50 anos, que seriam muito volumosas, aquelas acima de 13 metros. São barragens que conteriam, né, que fariam a contenção e a retenção da água de enchentes onde o rio Itajaí iria, por exemplo, em Blumenau, de 8,5 a 10, 11 metros de altura. Acima disso, elas não têm mais uma utilidade prática. Inclusive, elas armazenaram aquilo que puderam e despejam na bacia tudo aquilo que for chover na sequência. Então é esse o papel delas. E também se fala, né, e foi muito forte agora nesse momento, sobretudo, da reação do Estado, do governador do Estado, da Defesa Civil, da Polícia Federal e principalmente da Polícia Militar de Santa Catarina, que literalmente invadiu a barragem norte, o território Choclento-Laclanhô, para forçar o fechamento das comportas, sendo que há quase uma década o Estado de Santa Catarina não fazia manutenção da barragem, e fechar as comportas sem manutenção, sem saber suas reais condições, é algo profundamente perigoso para quem está a montante. Aliás, a jusante da barragem, desculpe, que é Ibirama, que é José Boité, que é Blumenau, Indaial, Itajaí e assim por diante. Ou seja, mais uma vez, como palco político, o governador vai lá e manda fechar a barragem, manda a polícia estadual, sendo que ela está em território indígena, e território indígena é tutelado pela federação, portanto pela Polícia Federal, que depois acabou dando autorização ao Estado para controlar. Foi algo muito político, foi um grande show político, e o que a gente observa na mídia é isso, né? Seja no TikTok, no Facebook, no Instagram, as pessoas, ou mesmo no WhatsApp, as pessoas fazendo publicações apocalípticas e assim por diante, sem ter conhecimento técnico sobre as barragens. Para terem uma ideia, a barragem norte, que armazena 347 milhões de metros cúbicos, podemos chegar a 377, se a lâmina d'água, a partir do vertedouro, onde ela já não armazena praticamente nada e vai lançar tudo sobre a jusante dela, alcançar 5 metros de altura, ela já vai chegar a 442 milhões de metros cúbicos. Se a barragem estiver ali, né, cumprindo o seu papel, sofrendo bianualmente a manutenção, um controle do Estado, da Defesa Civil, da engenharia do Estado de Santa Catarina, automaticamente ela não coloca nenhum tipo de risco. Eu lembro que, ao escrever o Vale das Águas Revoltas, eu entrevistei vários engenheiros, além daqueles que construíram a barragem, outros que não estavam lá, e eles deixam claro que ela conseguiria passar décadas cheia sem precisar ser esvaziada, porque ela foi construída para suportar a água toda parada por muitos anos. Então são barragens feitas dentro, né, barramentos feitos dentro de técnicas bastante apuradas da engenharia. O problema é a manutenção e o impacto que, não é, o fechamento da barragem lança sobre a terra indígena de José Boité.
Então, não há como, e é importante que se saiba disso, não há como controlar uma bacia hidrográfica, não há como controlar os rios, não há como controlar o volume de água na bacia. Isso é impossível, né? A gente tem apenas a capacidade de minimizar o impacto de uma enchente, mas minimizar o impacto de uma enchente vai desde cortar os meandros, construir barragens como aquelas que eu mencionei, e principalmente, que são obras estruturais, né? O que falta historicamente para o Vale do Itajaí, que talvez dê menos voto e seja menos político o processo, são obras não estruturais. Preparar as cidades, preparar as empresas, preparar o campo, não é? Para receber a onda de enchente. A cada 2 anos nós temos uma enchente. Ou seja, o rio Itajaí, ele responde em toda a bacia, né, a cada 2 anos com enchentes que a população está acostumada a conviver, que são pequenas, depois elas são um pouco maiores e assim por diante. Então vejam, se chovesse 18 dias ininterruptos na bacia do rio Hercílio, onde está a barragem de José Boatê, né, ela mesmo assim teria condições de segurar as águas e não colocar em risco a população. O risco está do Estado não fazer a manutenção das suas barragens, o que é muito, muito vergonhoso, né? Muito vergonhoso, e nesse momento mandar a polícia fechar as suas comportas e assim por diante. Não há sentido algum. Foi muito demagógico, foi uma política profundamente demagógica do governo de Santa Catarina fazer esse grande circo das enchentes. A gente sabe por que o grande circo foi constituído. Porque os interesses eram, não é, fazer com que a Oktoberfest acontecesse mesmo em período de enchente. A força da burguesia blumenauense, que exigiu, que provavelmente forçou o governo, quer dizer que o governo seja isento de culpa desse grande show, não é, sem leitura técnica, sem um respaldo técnico. Então, essas chuvas, elas inundam, principalmente a partir do fechamento da barragem de José Boatê, das suas comportas, não é? As terras indígenas da terra indígena Choclen-Laclenhô, que não fica apenas no município de José Boatê, né? Ela ocupa porções do município de Vitor Meireles, de Itaiópolis e também de Doutor Pedrinho. E sempre, né, que as enchentes na bacia do Itajaí são menores, que na realidade pensa-se em proteger as cidades e assim por diante, os moradores, não é, que menos recebem destaque tanto pela mídia quanto pelo show político regional e que passa despercebido são os indígenas. Ou seja, né, essas pessoas, em geral, elas ficam alheias às tragédias às quais Santa Catarina vive dentro da sua indústria da enchente. E vivem 640 famílias em 9 aldeias, não é? 8 do povo Choclen-Laclenhô e uma do povo Guarani na terra indígena Choclen-Laclenhô. Ou seja, é uma terra indígena de 1914, não é? Faz parte do confinamento do Estado, naquele momento, para garantir aquele século XX do desenvolvimento, da industrialização do Vale do Itajaí. Ou seja, o processo de pacificação Choclen, que está na literatura, não é? E que teve um impacto muito maior a partir das obras de contenção e da construção da barragem de José Boatê a partir de 1976, é que vão ter um impacto muito grande. Eu e a professora Maria do Carmo Ramos Krieger, que vivemos, né, na barragem e que convivemos com o Choclen à época e que vimos a construção da barragem e toda a problemática que a envolveu, nós literalmente, ao final, né, de tudo isso, acabamos escrevendo um livro que hoje seria Vale dos Indígenas e Vale dos Imigrantes, que é o olhar tanto do Choclen quanto da população regional de José Boatê e de Birama e assim por diante, daquilo que vimos, daquilo que estudamos. Então é um livro que nós lançamos nos 150 anos de Blumenau, e Blumenau hoje está com 173, e que falava do impacto, para ter uma ideia, não é? Tem uma passagem do livro que fala que a década de 70, quando se inicia a construção da barragem, a população, os aldeamentos, né, conviveram com profundas modificações na sua vida. Houve uma grande corrida da madeira. Quando ficou definida a construção da barragem, o tamanho do lago que teria, aquela madeira toda de lei
que pertencia ao povo Xoklen dentro do seu território, foi arrancada por madeireiros regionais. E essa corrida da madeira, ficou conhecido como corrida da madeira, né? Ela se estendeu até os anos 80, quando já não havia mais madeira e o empobrecimento da população Xoklen era muito maior, até porque o impacto da destruição da floresta impacta sobre a vida deles. Porque o povo Xoklen, ele sempre migrou por um grande território, ora nas bordas, não é, que envolve o Vale do Itajaí, nas cuestas da serra, ora já na serra, dependendo da época do ano, e quando não, no Vale do Itajaí, onde eles foram depois confinados. A construção da barragem, a corrida da madeira foram muito impactantes, mas já quando o governo definiu pela construção das barragens lá em 57, nós tivemos também o grande escândalo, né, da corrida pelo palmito, ou seja, há uma grande invasão da terra indígena, onde se tira todo o palmito que lá está e ele vai, evidentemente, para as indústrias de compotas, né? Ou de produtos manufaturados do Vale do Itajaí. Não precisamos dizer nomes de empresas aqui, que não é necessário. Então, o povo Xoklen, desde o grande impacto da violência de 1914, da sua dita pacificação, quando eles são confinados, não é? Lá na bacia do rio Hercílio, pelo Eduardo, sobrinho neto do Duque de Caxias, na famosa pacificação, eles passam depois por dois grandes ciclos, né? O ciclo do palmito, que destrói seus recursos naturais, portanto, o seu modo de vida e de subsistência, e depois, nos anos 70, a corrida da madeira, que daí praticamente elimina as condições de vida da população Xoklen, ou seja, o território, né, que sempre foi disputado por eles e usado pelo povo Xoklen para caçar, para pescar e coletar os frutos, especialmente o pinhão, né, no inverno. Essa terra vai sofrer esses impactos que eu comentei para vocês, sobretudo a partir do confinamento. A terra indígena só é demarcada oficialmente em 1996, 4 anos depois da conclusão da barragem. E em 2003, portanto, há 20 anos, não é que foi incorporado o último pedaço de terra Xoklen ao seu território, indo de 15 mil hectares para 37 mil hectares, e ainda há processos dentro da justiça brasileira. Desde o impacto inicial da construção da barragem, do seu anúncio, o povo Xoklen, né, vem sofrendo, e também Guarani, que ali vive, assim como os Cafusos, né, do Alto Rio Lais, em José Boatê, e outros grupos que viviam na terra indígena, vão sofrer um impacto monstruoso, né, a invasão da sua terra, a incapacidade, não é, de coletar, de pescar e de viver intimamente um manejo com a natureza, minimamente uma sustentabilidade, talvez de fato, isso tudo vai ser colocado em xeque. E as melhores terras Xoklen para a pequena agricultura de subsistência, que alguns chamam de alto consumo, essas ficariam debaixo das águas da barragem quando fosse fechada. Ou seja, as melhores terras ficarem inutilizadas e eles são lançados para terras mais altas, fora do nível do lago da barragem, e, portanto, não são terras agricultáveis. E eles são lançados mais profundamente na miséria, ou seja, não é apenas o confinamento e depois a incorporação de mais hectares de terra, é uma terra que não garante o sustento a partir do modo de vida dessa população tradicional de Santa Catarina. E o processo de indenização pela União pela terra indígena, que seria alagada pela barragem de José Boatê ou pela barragem norte, né, ele também não ocorreu. Os indígenas ainda esperam lentamente, desde 1992, ou talvez desde 1976, a indenização pelas suas melhores terras. Parte das casas que estavam no processo, né, de indenização para o Xoklen também não foram construídas, assim como pontes, assim como estradas prometidas pelo governo. Temos que pensar que as obras de controle de cheios do Vale do Itajaí, elas são construídas durante a ditadura militar. Não há uma meia-rima, não há um controle, não há nem da sociedade, muito menos de órgãos ambientais, para o impacto. Entende? Nós não temos movimentos ambientalistas e sociais naquele momento que vão, né, em defesa do povo Xoklen e da floresta onde vive o povo Xoklen. Então, eles são literalmente dizimados, já sofrem um grande impacto em 1914, na dita pacificação, e depois ainda sofrem com a construção da barragem, até hoje pagam um preço muito alto, por uma grande obra de engenharia que interessa, não é? A
a jusante da barragem, a jusante da terra indígena e, sobretudo, uma cidade importante como Blumenau, como Itajaí, que estão no curso dela. Ou seja, o povo Xoklen vem pagando um alto preço, não é? Sendo originário, sendo dono dessa terra milenarmente. E, mesmo confinado, ainda não tem direito a um território que lhe permita pescar, porque caçar, principalmente, e produzir uma agricultura de alto consumo. A pesca, né, ela pelo menos garante um suplemento alimentar, porque os rios ainda estão ali. Mas fora isso, as condições de vida da população Xoklen ainda são de empobrecimento e são muito, mas muito precárias, certo? E eles vivem, como eu falei para vocês, em 8 aldeias. Todas elas possuem uma autonomia política e um cacique-presidente que dá unidade ao mundo Xoklen perante as instituições que dialogam com eles e que nesse momento, agora em outubro de 2023, o diálogo não existiu, o Estado, o governo mandou a polícia de novo para cima do povo Xoklen, que seria primeiramente, né, antes de outras cidades, impactado pelo fechamento da barragem. O fechamento, então, das comportas da barragem norte, eles deixariam as terras indígenas completamente desassistidas, até porque eles ficariam isolados no interior do território, o que representa um risco de vida ao povo Xoklen, e o povo Xoklen vem sofrendo risco de vida desde 1914 e talvez antes, desde a partir da ocupação das terras do Vale do Itajaí pelas levas de colonização africanas. É grave, né, que isso tenha motivado pretextos para a repressão promovida pela polícia do estado de Santa Catarina. Deixado 2 indígenas feridos, não é? E isso em conformidade com os órgãos de saúde da região que colocaram isso. O governador, então, nas redes sociais, o que é mais absurdo, né? Ele promove a decisão de fechar, não é? É uma tomada de decisão de governo de estado, as comportas da barragem para garantir a segurança das pessoas em toda a região, e na realidade não é em toda a região, é na calha do rio Itajaí-Açu principalmente. Inclusive Blumenau, e não é inclusive Blumenau, nós sabemos que ali estava em xeque manter ou não manter a Oktoberfest. É uma decisão, não é? Essa decisão, inclusive, ela passa pelo plantão da Justiça Federal, que posteriormente, a divulgação do governador, posteriormente ao governador, não é? Na noite daquele sábado que ele autorizou, né? A Polícia Federal autoriza, então, os agentes do Estado a ingressarem no reservatório. É muito estranho, porque o certo era que a Polícia Federal estivesse lá, porque território indígena é território da União e não é dos Estados, certo? E o despacho, então, permitiu, não é, a união, a utilização e auxílio de forças policiais, caso fossem necessários para efetuar as operações da comporta, e foram necessárias, não é? Teve violência, teve pessoas feridas, pessoas que eu digo, Xoklenes e assim por diante, né? E a liminar, então, ela determinava que o governo do estado adotasse medidas necessárias para diminuir os impactos causados aos indígenas por conta do fechamento das comportas, com ações que forneceriam barcos para que eles pudessem circular no seu território e também para resgatar outros moradores, assim como seus parentes e os que estavam isolados, né? E a distribuição de água e alimentos, porque era uma situação realmente muito crítica. Ou seja, a barragem norte, desde a sua construção, do início da sua construção, em 1973, ela vem gerando impactos muito grandes. Para termos uma ideia, no dia 21 de dezembro de 1980, a ensecadeira de montante da barragem norte, ela rompeu. Os indígenas ficaram isolados, tiveram suas casas, suas terras. Foi o primeiro grande impacto, não é, Xoklen, a partir da construção da barragem norte. E não havia nenhum tipo de mecanismo de emergência para um rompimento. Era uma ensecadeira, evidentemente, ela tinha poucos metros de altura, mas ela já promoveu a maior enchente vivida em José Boatê e vivida em Ibirama, porque naquela manhã, aliás, de 21 de dezembro de 1980, a população se acordou no canteiro de obra, os indígenas, né, e os teuto-brasileiros, ítalo-brasileiros que lá viviam, com um grande lago, coisa que nunca havia ocorrido na bacia do rio Itajaí, do norte, ou do Hercílio e do rio Dolman. E no início da tarde, meados da tarde, né, a água passa por cima da ensecadeira e rompe. Como não havia um sistema de alerta, caminhões da própria empresa construtora seguem no sentido de Ibirama,
não é? Que são 25 quilômetros a partir da barragem, buzinando e pedindo para que o povo saia, né, da região que seria impactada pelo rompimento da ensecadeira de montante de 1980. A barragem para a construção em 1980, porque uma série de discussões políticas, de novo, ocorrem em toda a bacia, envolvendo inclusive alguns engenheiros, né, Associação de Engenheiros de Santa Catarina, do Vale do Itajaí, assim por diante, e a barragem ela fica paralisada por 5 anos, só iniciando a sua reconstrução, né, a partir de 1980, redimensionando algumas coisas, tanto que redimensiona o vertedouro, que foi a grande celeuma dos últimos dias. Ou seja, nas redes sociais mostram o primeiro vazamento histórico do vertedouro da barragem norte, antes do rompimento da ensecadeira de 1980, seriam 100 metros para extravasar as águas em excesso contidas na barragem, e depois passou para 300 metros, triplicando o volume de água que a barragem lançaria para dentro do rio, da calha do rio, que já não é mais o mesmo, é modificado por uma barragem, evidentemente, né? Mantendo o seu curso até Blumenau e depois na foz do rio Itajaí. Então, essa celeuma das comportas, de transbordar, né, o vertedouro, é apenas o grande show midiático que a gente viu nesses últimos dias no Vale do Itajaí, sem a menor leitura técnica. Ou seja, é muito grave que tenha saído dos palácios, que tenha saído dos políticos, que tenha dado polícia e assim por diante, que não entendem a barragem e cujas suas obrigações mínimas eram fazer a manutenção dessas barragens para que elas pudessem operar com dignidade e garantir minimamente a salvaguarda da população que está à sua jusante. Vocês devem ver, não é? Nesse programa, algumas imagens da barragem cheia e assim por diante, do vertedouro, dos entulhamentos que ficam depois de qualquer enchente, como aquelas que ocorrem a cada 2 anos, a cada 15 anos, 25 anos, 50 anos, agora estamos numa enchente de 40 anos, né? Então, o grande impacto mesmo é aquele sobre a população indígena, e isso faz parte dessa construção histórica de uma sociedade que está de costas e que vê com incômodo os povos originários que estavam ali milenarmente, muito antes, evidentemente, da chegada e da colonização oficial do Vale do Itajaí. Mas é interessante, já caminhando para o final, que em 2008, né, quando Blumenau estava relembrando os 25 anos da grande enchente de 83, os jornais, né, de circulação, hoje os jornais não circulam mais, eles são lidos, né, pelos celulares e computadores e assim por diante, eles colocam uma foto de Blumenau alagada e uma pergunta: e se fosse hoje, depois de 25 anos, o Vale do Itajaí está preparado para uma nova enchente como 83? Não estava em 2008, não está em 2023, porque nunca vai estar. Porque sempre, né, politicamente, se propôs fazer grandes obras de engenharia, porque isso também envolve recursos públicos, né, que circulam pela região, e a gente sabe muito bem como que são as obras públicas nesse país, em detrimento de obras que seriam de convivência, portanto, obras não estruturais da população de todo o Vale do Itajaí. Então, em 2008, a população vive com grande enxurrada que depois, não é, acabam gerando um problema de inundação em toda a bacia, sobretudo na parte, não é, mais próxima à foz de Blumenau para Itajaí. Como que funcionam as chuvas nessa porção do litoral de Santa Catarina? O litoral de Santa Catarina ele está alinhado ao eixo norte-sul, ou seja, ele é menos curvado do que outros estados, como Paraná, como São Paulo, além de ter um relevo muito elevado e uma quilometragem muito distante do Atlântico até o Planalto. Diferente do Paraná, que são 100 quilômetros, um pouco menos, de São Paulo assim por diante, Santa Catarina tem uma profundidade muito maior do Atlântico no sentido oeste, né? E localizados a poucos metros do mar. As montanhas já estão próximas ao mar e os vales vão serpenteando elas até os contrafortes, as cuestas da Serra Geral. E dessa forma os ventos que trazem a umidade do oceano esbarram, não é, nessas montanhas. Alguns vão dizer que o termo montanha não existe, mas o problema das pessoas é um termo muito mais fácil de entendimento, né? Então, a umidade que vem do oceano, elas esbarram nessas montanhas e sofrem um movimento de elevação muito mais forte que gera uma concentração de nuvens na bacia. E a partir daí a nuvem, a chuva, que é persistente, como foi persistente, está sendo persistente nesse outubro, né? Ela
ela convive com a alta pressão atmosférica na região e o vento que vem do oceano para o continente gera isso e automaticamente gera um ciclo vicioso, e esse ciclo vicioso gera as chuvas muito concentradas em toda a bacia do Itajaí, até os contrafortes com a serra. É uma dinâmica natural. E já está ali desde 1852, quando o Dr. Hermann Blumenau viveu a sua primeira grande enchente e teve a possibilidade de tirar a sua colônia dali, mas ele se manteve e desde então ele conviveu, a região, com 89 enchentes, uma a cada 2 anos, certo? E enchentes catástrofes, portanto, o extravasamento total da bacia chegando a níveis inimagináveis, 10 vezes acima de 13, chegando a 17 metros acima do leito. Ou seja, é uma altura muito elevada, mas são 10 em 170 anos, certo? E a bacia vai sempre conviver com essa dinâmica. Para ter uma ideia, naquele novembro de 2008, que se questionava como sobreviveríamos hoje a uma enchente como 83, Blumenau, só no mês de novembro, teve um acumulado de 102 milímetros de chuvas. É impossível fazer o controle dessa água por meio de barragens, dos diques, os diques também abandonados em Blumenau, tipo o dique da Fortaleza e assim por diante, porque a política pública exige a obra, mas as políticas públicas não fazem a manutenção nas obras no Vale do Itajaí. Esse é um problema histórico que nasce em 57, quando se decide promover obras de engenharia de contenção de enchentes no Blumenau, na região de Blumenau ou no Vale do Itajaí. Então, 2008 foi a prova daquilo que respondia à pergunta dos jornais, da mídia de então. E se fosse hoje, a enchente aconteceria, a enchente aconteceu. As enchentes no Vale do Itajaí, não é? Popularmente, vamos dizer assim, porque a população convive com ela e tem suas recordações, lembranças e anotações, ocorreram 89 vezes acima de 8,5 metros em 173 anos. Quem paga o preço mais alto é quem está a montante, principalmente da barragem de José Botê, porque não há terra indígena a montante da barragem de Tuporanga e não há terra indígena a montante da barragem de Itaió. O Choquelengue-Laclanhau, eles sofrem desde 1914 com seu confinamento. Quando a Estrada de Ferro Santa Catarina, para vocês terem uma ideia de como é interessante esse Vale do Itajaí, ela faz o confinamento do Choquelengue e a Estrada de Ferro chega até Amônia, que hoje é Ibirama, nos finais de semana eles colocavam indígenas nos trens e levavam a Blumenau e faziam um grande circo, como se fosse um zoológico, e a população blumenauense iria visitar os exóticos Choquelengue na cidade, na estação, como se fosse um zoológico. Aqueles seres humanos eram expostos como animais para que a sociedade regional fosse visitá-los no domingo e jogar coisas para eles comerem. Então, a pacificação não foi uma pacificação, foi uma violência muito grande, promovida pelo Estado. E depois de confinados na terra indígena Ibirama, ou na terra indígena, ou no território indígena, Choquelengue-Laclanhau, eles convivem literalmente com a incapacidade do Estado de garantir minimamente dignidade, rompimento do empobrecimento, a autossustentabilidade da vida do povo Choquelengue dentro do seu território. Então, mais uma vez, a sociedade, dentro da sua arrogância, da sua turbulência, da sua violência, lança o Estado, o aparelho de segurança do Estado, sobre o povo Choquelengue, 2.500 pessoas, 640 famílias, que simplesmente querem o direito de existir nas poucas terras que sobraram para si desde o confinamento de 1914. Ou seja, não há mais trem que vá de Ibirama até Blumenau. Ou correríamos o risco ainda de conviver com essa possibilidade de leitura exótica sobre o povo indígena. E para fechar, a partir do meu livro Vale das Águas Revoltas, onde eu construo a tese da indústria da enchente, dessa política demagógica que vivemos agora em outubro sobre o povo Choquelengue, eu coloco que no Vale do Itajaí as respostas ao drama das enchentes catástrofes no período pré-catástrofe restringe-se em pequenas medidas corretivas e ações de organização comunitária incipientes,
e no pós-catástrofe apenas na recuperação dos danos causados. Nada efetivo com vistas, né, a futuras situações de desastre. O desastre vai vir. E eu lembro que eu estava na graduação e já falava, a pior enchente sempre está por vir no Vale do Itajaí e em Blumenau. E nada foi feito. Em 2008, perguntaram, e se fosse hoje? Estamos 40 anos depois, em 2023, e perguntamos, e se fosse hoje, as barragens só cumprem o seu papel de conter, não é, inundações minimamente pequenas ou médias. A partir de grandes inundações, de grandes tragédias, elas são limitadas, abertas ou fechadas. Então, esse é o papel dessas barragens e elas controlam apenas uma área de 4.332 km², um terço da bacia. Então não adianta o Estado fazer um grande show nesse momento. O show teria literalmente que forçar o governo da União a garantir os direitos do povo xoklen, sobretudo a dívida que eles herdaram da construção dessa obra entre 1976 e 1992. Pontes, terras, escolas, casas e minimamente, não é? Uma política de reflorestamento, de repovoamento da vegetação dessa floresta atlântica que era o seu habitat, o seu mundo sustentável não no sentido vulgar, para que eles possam ter dignidade no futuro. Ou seja, não há dignidade em todo o Vale do Itajaí porque as enchentes urbanas, as enxurradas como a de 1990, em pleno Oktoberfest, que matou 17 pessoas em Blumenau, elas passam, as pessoas esquecem, lavam as calçadas e voltam para a vida. Mas o povo xoklen, a cada chuva de 2 anos nessa bacia, ele convive com o elevar das águas sobre o rio Ercílio e o rio Dolman, cuja barra está a barragem norte, que sofrem mudanças, não é? Desde 1976, quando as águas foram desviadas. Aí está o grupo mais fraco. Aí está o grupo que o Estado nunca deu resposta. O que falta à bacia do Itajaí é de sair, não é, do discurso político e entrar num discurso técnico, literalmente técnico, de mitigação dos efeitos das enchentes, das enxurradas, das tragédias de ocupação irregular de encostas e assim por diante, que todos os anos ou a cada 2 anos estão na mídia. É impossível a cada 2 anos tu conviver com coisas parecidas e as pessoas esquecerem. É um grande show político, por isso que há uma indústria da enchente e essa indústria da enchente não garante a dignidade do povo xoklen. Abandonado e de novo sendo massacrado pelo Estado. Como fora em 1914, em 2023, a população xoklen de novo está sendo massacrada. É uma vergonha para Santa Catarina, seu desenvolvimento, sua arrogância, que se considera um Estado desenvolvido e que, na realidade, o desenvolvimento humano está muito distante disso. Agradeço a oportunidade, não é, ao Afronte Jornalismo das Gentes, por trazer um pouco, né, dessas décadas que eu tive de pesquisa sobre o Vale do Itajaí, de ter convivido com o povo xoklen, de ter sido alfabetizado lá com eles, de ter visto o processo de construção da barragem, o sofrimento que foi aquilo, já na época um grande impacto sobre a vida xoklen, e o elo, sempre mais fraco, é aquilo que mais sofre, e tem sido assim desde a colonização oficial de Santa Catarina sobre os povos originários, e no caso deste vale, sobre os Guarani e sobre, principalmente, o xoklen. Santa Catarina realmente precisa de um choque de desenvolvimento mental, mais do que desenvolvimento industrial. Obrigado ao Afronte Jornalismo das Gentes, né, a quem nos assiste nesse momento, de Santa Catarina, de todos os lugares possíveis. Agradeço a Cláudia, em São Miguel do Oeste, a Cláudia, em Santana do Livramento, as Cláudias, né, que estão conosco nesse processo todo de luta, e de luta para dar voz. Não, as pessoas têm voz, né, por fazer existir e tirar das sombras, né, grupos que são massacrados historicamente, a exemplo do xoklen. Muito obrigado, né, e que a gente se encontre um Brasis adentro não tão ruim como esse, de algo mais bonito desse Brasis adentro. Obrigado, até a próxima.